Obrigado, Jorge. Boa noite, igreja. Que bom nós estarmos juntos aqui. Que privilégio poder estar compartilhando com vocês alguma coisa logo nesse início do ano, né? Para a gente já começar o ano no caminho certo, na velocidade certa. É muito bom quando a gente tem essa oportunidade de já poder receber logo de cara alguma coisa que pode nos ajudar a ir na direção que Deus quer. E hoje o título dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês é o crescimento que flui da graça. E é interessante porque esse ano aqui na Nova a gente está falando que esse é um ano de um crescimento explosivo, de um crescimento supersônico, de um crescimento que a gente está entendendo que vai ser super especial. E só que a gente tem visto, né, que quando a gente fala sobre crescimento, o que a gente tem visto nos últimos meses, principalmente, é um crescimento de divergências, né? A gente tem percebido que tem se amplificado muito as divergências entre as pessoas, divergências de pensamento, divergências de ordem política, divergência teológica, e, consequentemente, você começa a ter uma visão de mundo, uma visão de cultura completamente diferente de todo mundo. Na verdade, faz sentido o que eu estou falando? Eu nunca vi tanta polarização quanto a gente tem visto nos últimos tempos. E eu, pessoalmente, eu acredito que a divergência ela é algo que pode ter um escopo tanto positivo quanto negativo. Depende da abordagem que a gente dá a isso. Depende da maneira como a gente lida com isso. Então, olha só, quando uma divergência ela é tratada e abordada de uma forma madura, onde as partes elas estão ali dispostas a verdadeiramente escutar a outra, com o objetivo de entender o que ela quer dizer, e até mesmo ir de uma maneira completamente aberta para poder até mesmo rever suas posições e até mesmo se reposicionar, de fato, você vê uma possibilidade de crescimento, né? Eu estava andando no outro dia e veio para mim esse pensamento. A gente fala tanto de escuta ativa. Você tem que ter uma escuta ativa. Escuta ativa não é você ficar olhando para a cara do outro assim, estou aqui. É você estar escutando ele completamente liberado de qualquer preconceito que você tenha, disposto a mudar a sua maneira de pensar com base no que ele está dizendo para você. Então, quando a gente vive esse tipo de divergência, onde ela é tratada por pessoas maduras, pessoas que têm maturidade, estão dispostas a encontrar o caminho correto, ela pode ser positiva. Agora, quando você lida com uma divergência, que ela é abordada de uma forma unilateral, preconceituosa, irredutível, parcial, o que a gente vê nisso é o caminho para impasse. É aí que o impasse começa a se formar. E é a partir daí que começa a se desenhar o quê? O conflito. E depois do conflito você começa a ver a divisão. Esse é o resultado de uma divergência que é abordada da maneira errada, de uma maneira equivocada. Mas o ponto é o seguinte, né? Um dos grandes problemas que a gente vê surgir nisso, que a gente começa a entender que isso começa a criar essa divisão, é pior porque ela acaba abordando muitas vezes famílias, organizações, igrejas. E é interessante que Jesus trata isso em Mateus 12, 25, falando o seguinte, todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Então, olha que interessante, quando você começa a ter esse tipo de conflito, né? Esse tipo de confusão, ele leva você o quê? A se desintegrar. A gente tem falado aqui na Nova, em 2023, vai ser um ano de avanço supersônico. Eu não estou nem dizendo que nós queremos que seja, eu estou declarando que ele será um ano de avanço supersônico. Só que para a gente avançar numa velocidade acelerada, né, a gente precisa garantir a integridade do nosso veículo. Eu preciso ter um veículo totalmente íntegro. E a gente tem que garantir a sua integridade estrutural, a integridade dos seus sistemas, da sua propulsão, mas, principalmente, a gente tem que garantir a integridade da sua tripulação. Não adianta você ter uma Ferrari pilotada por um cara que acabou de tirar a carteira. Não é verdade? Vai dar ruim. Então, se você quiser, se você tem algo potente e quiser que isso dê todo o seu potencial,
você precisa garantir que está sentado ali, sabe o que está fazendo, mas principalmente tem a sua integridade preservada. Então eu acredito que quando a gente fala de tripulação, olha só, nós não estamos falando do staff de um transatlântico, onde alguns trabalham para que todos se divirtam. Eu estou falando de um staff, de uma tripulação de um navio de guerra, onde todos estão envolvidos naquela missão. Então, se nós quisermos ser tudo aquilo que Deus está chamando a gente para ser como igreja, não dá para pensar que a gente está num transatlântico de uma meia dúzia de 3 ou 4, se compromete, atua, trabalha e todo o restante está ali para se divertir. Não, nós estamos num navio de guerra. E que o que vai nos levar até lá é a integridade do nosso navio, a sua integridade estrutural, dos seus sistemas, mas, acima de tudo, da sua tripulação. Ninguém está aqui a passeio. Ninguém está a passeio. Então, eu estou falando de um alinhamento verdadeiro e integral. Eu estou falando muito desse nosso desafio da igreja, mas você pode levar isso para a sua casa, você pode levar isso para a sua empresa, você pode levar para tudo quanto é que é lugar. A gente precisa entender o seguinte, alinhamento, gente, é muito mais do que estar na mesma página. Vocês sabiam disso? Você pensa, eu estou na mesma página. Você pode estar na mesma página e estar completamente desalinhado. Por exemplo, nós estamos falando de crescimento. Mas estamos falando de crescimento, não é um crescimento numérico apenas. Estamos falando de um crescimento qualitativo. Então, tem muitas pessoas que elas se preocupam em entregar um número, mas não se preocupam com os resultados que aquilo ali vai estar trazendo, os efeitos colaterais daquilo ali. Nós entendemos que nós fomos chamados para ser uma igreja que leva as pessoas a terem um crescimento verdadeiro, um crescimento espiritual, crescimento como pessoas, crescimento em Cristo, crescimento no seu chamado ministerial. Então, não adianta você encher os bancos da cadeira de gente que está ali com a sua vida vazia. O nosso chamado esse ano como igreja é levantar uma geração de pessoas que vão viver o seu chamado ministerial, que vão viver o seu propósito, que vão se engajar nesse chamado da gente transformar o mundo a partir daquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Esse é o nosso posicionamento. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente? Não é só ter os mesmos objetivos, mas é, acima de tudo, a gente tem que ter o mesmo propósito, a mesma visão, e a gente tem que andar debaixo dos mesmos valores. É aí que isso vai acontecer. Quando a gente olha esse cenário, né, de tantas divergências que a gente está vendo acontecer no mundo, a gente pode afirmar que a gente está vivendo efetivamente uma crise de cosmovisão. O que a gente está vivendo hoje é uma crise de cosmovisão. Até mesmo na igreja. Pessoas que estão na igreja, mas elas estão sendo influenciadas por uma cosmovisão que não é alinhada com aquilo que é a sua fé. Eu já contei aqui algumas vezes para algumas pessoas, normalmente nas aulas da Nova College, eu fiz um curso de uma empresa, quando eu trabalhava numa empresa americana, e o curso era totalmente baseado no Martin Luther King. Pegavam frases dele e trabalhava-se em cima disso. No final do curso, todo mundo foi feita uma pergunta sobre qual era a frase que mais influenciou você. Se tinham 100 pessoas no curso, 99 falaram a mesma frase, só teve um maluco que teve a ideia de falar outra. Adivinha quem foi? Todo mundo respondeu, I have a dream. Né? É a mais marcante, I have a dream. Eu falei assim, gente, o que mais me marcou não foi isso. Foi quando o Martin Luther King disse que um homem tem que viver de acordo com as suas crenças. Que um homem tem que viver de acordo com a sua fé. A sua fé tem que ser aquilo que direciona quem ele é. Então, na verdade, você é a essência do que você crê, que se transforma naquilo que você realiza. Então, o que é a definição de cosmovisão? Olha só que interessante, eu procurei lá no dicionário. Cosmovisão é o seguinte, é a maneira subjetiva, começa importante, maneira subjetiva de ver e entender o mundo, especialmente as relações humanas e os papéis dos indivíduos e o seu próprio na sociedade, assim como as respostas e questões filosóficas básicas com a finalidade da existência humana, a existência da vida pós-morte e etc. Ou seja, visão de mundo. Gente, cosmovisão é muito mais abrangente do que as pessoas pensam. Nós estamos falando aqui de crença até de vida e de morte, estamos falando de relações humanas, estamos falando do seu papel nesse mundo.
Se você não tiver a cosmovisão adequada, você pode estar vivendo completamente fora da vontade de Deus para a sua vida. E o que acontece? Isso mostra que o que a gente está vivendo hoje são divergências ligadas à visão de mundo equivocada. E nosso papel como crentes, como filhos de Deus, é levar as pessoas a olharem para o caminho certo. Se a gente não apontar isso, as pessoas vão acelerar e vão acelerar em direção ao caminho errado. Olha só, agora, como é que pode haver crescimento, ainda mais supersônico, né? Em um cenário de visões de mundo distintas, uma vez que a visão de mundo define o quê? O conjunto de crenças, valores e, consequentemente, o seu propósito, sua visão. Como é que a gente vai fazer isso? Essa palavra, né, que esse chamado para um crescimento supersônico, principalmente para nós que fazemos parte dessa família, né, que estamos nesse barco chamado Nova Igreja. Esse é o nosso chamado para fazer isso de uma maneira correta. O que nos une e nos guia não são conceitos filosóficos, não são conceitos políticos mundanos e até mesmo subjetivos, mas a essência de quem nós somos, de quem nós somos. Esse é um ponto importante. O que define a nossa essência não é o que a gente aprendeu na faculdade, não é o que a gente está escutando no mundo, é de quem eu sou. Quando eu entendo de quem eu pertenço, eu entendo a minha identidade. E a partir daí eu começo a entender qual é o posicionamento que eu tenho que tomar na minha vida. Olha só, gente, nós somos unidos efetivamente pelo quê? Nós somos unidos pelo amor. Nós somos guiados pela palavra. Essas duas coisas são verdades eternas, perfeitas e imutáveis, não são subjetivas. O conceito de cosmovisão do mundo fala de subjetividade. O conceito que nós vivemos, fincado no amor de Deus, ele não é subjetivo, ele é firme, ele é verdadeiro, ele é imutável, ele é eterno. Mateus 22, 37 e 40, ele é muito interessante porque perguntam para Jesus, né, qual é o grande e o maior mandamento. E Jesus fala, Mateus 22, 37 a 40, ele fala: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Olha que interessante. E é interessante que depois em João 13, 34 e 35, Jesus sobe ainda o sarrafo disso, né? Ele fala: por isso agora lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Meus amigos, o que vai dizer que você é discípulo de Deus ou não é o amor que você tem pelas outras pessoas. Eu tenho falado uma coisa, vou pedir meu pastor para me perdoar se eu falar aqui uma coisa complexa, mas ó, nós estamos começando a viver um momento que ser cristão e ser evangélico talvez não seja a mesma coisa. Porque agora você tem o evangélico esotérico, o evangélico macumbeiro, evangélico armamentista, evangélico radical, não é verdade? Agora, a minha pergunta é isso. Meu amigo, se você não tiver amor, não é o que define você como discípulo de Jesus, não é você falar assim: Jesus, eu curei em teu nome, eu profetei. Não, Jesus, meu amigo, eu nem te conheço. Porque se você não viver com amor, esquece, cara. Porque o que define, segundo ele mesmo, ele fala aqui, ó: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Jesus já nos deu essa direção clara, né, sobre o amor que deve guiar as nossas vidas em todos os aspectos. É isso que tem que fazer. O amor é quem tem que criar a gente. A nossa cosmovisão, ela não pode ser baseada em nenhum sistema do mundo. Não pode ser baseada, né, em nada que tenha sido dito por nós. O nosso modelo é o seguinte: Jesus disseminou isso. Ele disse para os discípulos que o sistema dele era o amor, e os discípulos disseminaram isso, e nós estamos incluídos nesse papel de disseminar isso também, geração após geração. A nossa cosmovisão, gente, é a palavra.
A nossa cosmovisão é a palavra de Deus. Mais especificamente, eu vou dizer a nova aliança que a gente tem através de Jesus. Essa é a nossa cosmovisão. A gente precisa lembrar disso. A nossa cosmovisão é a palavra de Deus, especificamente a nova aliança. Nós precisamos lembrar disso, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. É isso que vai trazer essa transformação. Nós precisamos começar a alimentar as nossas vidas e alimentar o mundo disso. O pastor Fragari, no último domingo, passou aí esses pontos a respeito de como é que a gente tem que estar aprendendo e lendo essa visão da nova aliança para que a gente possa se fortalecer nisso, para poder entender isso. Agora, como é que a gente vive, né, de acordo com esse amor? Como é que nós vamos viver de acordo com esse amor em meio a todo esse tempo turbulento que a gente está vivendo? Falando novamente, né, então, vou pegar de novo essa história do crescimento supersônico. A gente pode dizer que isso está ligado diretamente à potência. Quando eu boto lá que eu quero ter um avanço grande, uma velocidade supersônica, eu preciso de quê? De potência. Só que eu aprendi uma coisa, gente. Potência sem controle leva ao desastre. Não é verdade? Potência sem controle leva ao desastre. Já percebeu que quanto maior a relação peso-potência, maior a necessidade de frenagem? Você vai ver que o carro, quanto mais potente, mais ele tem que ter freio. E quanto mais peso, então, mais freio ainda, né? Então, o que acontece? Os freios, né, eles têm que estar vinculados a isso. Quando a gente olha, né, para nós humanos, e outra coisa, isso afeta a dirigibilidade. Então, quando eu olho para nós humanos, eu olho para esse conceito de dirigibilidade, isso está vinculado a duas coisas. Pensamentos e, língua. Concorda comigo? Isso está diretamente ligado. A nossa dirigibilidade está ligada aos nossos pensamentos e está ligado também à nossa língua. Tem dois versículos, né, que eu acho interessante, que mostram claramente a importância da gente alinhar pensamento com a nossa boca. Romanos 12:2 fala, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Ou seja, a única maneira de você entender e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é quando você transforma a sua maneira de pensar. Eu paro de pensar com base no sistema que eu tenho escutado no mundo e começo a pensar com base da minha nova cosmovisão, que é a cosmovisão da palavra, que é aquilo que Deus está falando para mim. Isso, então, fala de quê? Do nosso relacionamento com Deus. Essa passagem fala, eu alinho a minha cabeça com aquilo que Deus está me dizendo. É a única maneira que eu tenho de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele para mim. E aí o que acontece? E aí a gente vai ter um outro alinhamento, que é o seguinte, como é que eu penso agora? Eu já alinhei meu pensamento com Deus. Como é que eu agora alinho o meu relacionamento com o meu próximo? Eu tenho que ter uma boca que fala coisas que estão alinhadas com esse pensamento que eu tenho com base no que Deus está me dando. Eu preciso começar a entender que a minha boca, ela tem um papel muito importante. Provérbios 18:21 diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem um tipo de morte que a língua tem o poder, que é muito complicada, que é a morte no coração. Às vezes, com as suas palavras, você mata o coração da outra pessoa. Não é verdade? Você mata um coração que estava super entusiasmado, que estava super disposto, e uma palavra mata esse coração. Um coração que estava ali animado, e você mata aquele coração. Um coração que às vezes estava doente, e em vez de você dar uma palavra que vai pegar esse coração e vai trazer vida de novo para ele, você mata esse coração. Então, o grande aspecto da língua, que além de você poder lembrar que o mundo foi criado através da palavra, que a palavra tem um poder de criação, lembra sobre isso. A gente tem que tomar cuidado para a gente não matar
o coração das pessoas que Deus tem colocado perto da gente. Nós não podemos, nós temos que preservar isso na vida das pessoas. Tiago 3, de 7 a 10, Tiago 3, 7 a 10, fala o seguinte, ó, o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Olha que interessante. Eu acho interessante que Tiago termina essa passagem com uma exclamação. Meus irmãos, isso não está certo. Sair da mesma boca. O verso 10 fala isso. Sair bênção e maldição da mesma boca não está certo. Se a gente quiser ver, então, resultados crescentes, acelerados na nossa vida, nós temos que proteger, nós temos que preservar e desenvolver, acima de tudo, os nossos relacionamentos. E a principal maneira da gente fazer isso é através da graça. A graça é o elemento que vai nos permitir preservar os nossos relacionamentos para que possa acontecer esse relacionamento, esse crescimento acelerado. Por quê? Porque a graça entra em cena quando nós entendemos e reconhecemos as nossas limitações mútuas. Vocês sabiam disso? É nesse momento que a graça entra em cena, quando eu entendo e quando eu reconheço as limitações mútuas. A maioria dos problemas que a gente vê entre pessoas é quando você reconhece o problema no outro, mas não reconhece o problema em você. E é interessante que Jesus fala isso, meu amigo, tu fica reparando o cisco no olho do outro, mas não vê a trave que tem no teu. Olha só, onde a graça abunda, resultados e relacionamentos florescem. Na contenda, resultados e relacionamentos sofrem. Guarda isso, ó. Na graça, onde a graça abunda, resultados e relacionamentos acontecem. Na contenda, resultados e relacionamentos sofrem. Quem estende a graça promove na vida dos outros, e quem estende e promove a graça na vida dos outros, faz com que todos se beneficiem. Graça e perdão, gente, andam de mãos dadas. Entendam isso, olha só. Já foi dito que o perdão, ele é como um bolo, mas a graça é a cobertura que cobre todos os pecados, que cobre todo o passado e que dá vida naquilo ali. Então, eu entendo o seguinte, Efésios 2, de 8 a 9, ele nos ensina para que a gente entenda o que é essa graça. Efésios 2, 8 a 9 fala, vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. O ponto é, cara, onde é que a gente estaria se não fosse essa graça de Deus? Todos nós estaríamos em apuro, gente. Todos nós estaríamos ferrados. Essa é a verdade. Por isso que a palavra nos chama a um novo posicionamento. Olha, Hebreus 12, 14 a 15 é esse chamado que a gente tem. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Eu achei interessante destacar essa palavra. Não permita que brote uma raiz venenosa de amargura. Não está falando de uma aparência externa. O que você normalmente fala de uma árvore? Que brota o quê? Que brota um galho, que aparece um fruto. Aqui está falando uma raiz. A raiz você não vê, cara. A raiz está lá dentro. E a raiz é quem nutre. Então, se você não tomar cuidado, você vai ter uma raiz que está ali conectada em você, que ninguém está vendo, e que está te nutrindo de veneno. E quando você vai ver é o seguinte, ó, quando você olha o fruto de uma árvore, ela é a manifestação externa do que tem dentro dela.
É aí que você vê um fruto ruim acontecendo. Então, nós precisamos entrar nesse processo de proteger, pegar o que Hebreus fala aqui, o autor fala em Hebreus 12, 14 a 15, né? Viver em paz uns com os outros, procurar ter uma vida santa, cuidar uns dos outros, não deixar de experimentar essa graça para que a gente não permita que nenhum tipo de raiz prejudique a gente. Nós precisamos, como povo de Deus, nos proteger dessas raízes de amargura que estão tentando colocar na gente, que estão tentando fazer com que cresça na gente. Nós, como discípulos de Jesus, nós somos dispensadores da graça em nossas famílias, na nossa igreja, no lugar onde a gente trabalha. A gente pode estender a graça de acreditar que as pessoas estão fazendo o melhor que podem, dado o seu nível de conhecimento, de condição física, emocional e econômica. Às vezes você tem que entender o seguinte: ser gracioso é compreender que uma pessoa está dando tudo que ela pode, com base no que ela tem. E não ficar julgando o outro com base no que a gente acha que ele deveria ser. Gente, depende de nós apenas garantir que essa graça, ela se estenda. Nós, como líderes da igreja, da nossa casa, das nossas famílias, temos que fazer isso no caminho da graça. Se você já precisou da graça na sua vida, né, você conheceu o seu poder. Sabe o que é alguém que merece uma punição, merece tomar na cabeça e de repente é perdoado. Olha o que Romanos 5, de 20 a 21, essa passagem fala para a gente. Romanos 5, 20 a 21. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Gente, a graça, ela preserva relacionamentos. E os resultados não acontecem sem relacionamentos. E os relacionamentos não acontecem sem confiança. A graça te dá a confiança de poder seguir adiante, mesmo quando você erra, mesmo quando você falha. E essa graça estendida para os outros também dá às outras pessoas a confiança de seguirem adiante, mesmo quando elas erram e mesmo quando elas falham. Muitas pessoas desistem porque acham que não tem mais jeito. Mas quando você mostra para elas, meu amigo, nada vai separar você do amor de Deus. Aquilo que Cristo conquistou para você é eterno sobre a sua vida. Continua. Outro elemento fundamental, né, para que a gente possa crescer aceleradamente, é entender a relação entre misericórdia e empatia. Eu posso dizer para vocês que se a gente juntar amor, mais misericórdia, mais empatia, o resultado vai ser graça, tá? Se você juntar amor, misericórdia e empatia, você está falando de graça. Muitos conflitos que a gente está tendo hoje é por falta de empatia. Porque muitas vezes a pessoa não quer se colocar no lugar da outra, não está disposta a entender o que o outro diz. Olha só que interessante, quem não entende a parábola, né, que tem em Mateus 18, de 21 a 35, né, quando Jesus fala daquele senhor que perdoou a dívida de um cara, olha só que interessante, a dívida do cara era de 60 milhões de moedas de prata, vocês sabiam disso? E ele não quis perdoar a dívida de um cara que era de 100 moedas de prata. E é interessante que isso aconteceu quando Jesus pergunta para ele, né? Isso está em Mateus 18, 21, 22, Pedro pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? Jesus fala, 7 vezes? Jesus respondeu, não, 7 vezes, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E ele dá esse exemplo. Mostra ali um cara que devia muito, 60 milhões de moedas, é perdoado, mas depois não quer perdoar um cara que devia 100 moedas de prata. O que acontece? Jesus sempre fazia um paralelo, né, entre o reino e o mundo. Ele fala assim, cara, como é que você pode querer ter um relacionamento comigo e com um mundo diferente? Eu estou disposto a perdoar você de uma maneira inimaginável. Você precisa se relacionar com as pessoas da mesma maneira. Tem que tirar essa relação do mundo, do preto no branco, essa relação de
olho por olho, dente por dente. Esse não é o sistema do reino de Deus, falando do aspecto da graça. Né? Jesus sempre falava, porque no reino dos céus é assim. Quando você pertence a um reino, você vai viver de acordo com o sistema legal desse reino. A gente tem que entender que o sistema da lei, ele tinha como base o sacerdócio levítico. Não é verdade? Ou seja, o sumo sacerdote, ele era regido pela lei mosaica. Quando você está na nova aliança, o nosso sumo sacerdote é Jesus, que está de acordo com a ordem de Melquisedeque. Novo sacerdócio, leis diferentes. Eu não posso querer estar num reino querendo viver de acordo com o sistema do outro, vai dar ruim. É você estar querendo se relacionar com as pessoas, querendo aplicar a ela um sistema que não vale. Ou melhor, ou pior, você quer um sistema para você, mas quer outro sistema com outra pessoa. Nós precisamos ser pessoas que temos um coração de Deus, entender que se a gente quiser ver um crescimento acontecer, a gente precisa estender graça sobre as pessoas. Precisamos estender isso de uma maneira que o mundo talvez não vai entender. E eu acho interessante quando trouxeram aquela mulher pega em adultério para Jesus, pegaram ela, botaram de cara com ele assim, essa mulher foi pegar em adultério, a lei diz que a gente tem que apedrejar ela. O que é que você faz? O que é que Jesus fez? Ele sai, começa a desenhar na areia. Na verdade, o que Jesus fez é uma técnica muito interessante, que é você fazer um recuo estratégico. É um recuo onde você sai daquela visão frontal que você tem e se posiciona num lugar onde você consegue ter uma visão muito mais ampla, e ele volta para esses caras com uma visão muito simples. Tá bom, quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. Ele tirou aquele contexto ali, ele não se deixou levar assim, eu não vou me deixar levar por um modelo, por esse sistema que eles querem, eu vou levar eles a entenderem que comigo as coisas acontecem de uma maneira diferente. O meu entendimento é outro. No sistema do mundo, gente, cada um olha para si. No sistema do reino, nós olhamos para os outros em primeiro lugar. Jesus nos entende. Você está passando por dificuldades, você fez uma coisa errada, Jesus, ele entende você. Ele me entende. Sabe por quê? Porque ele viveu como homem, ele sofreu como homem, ele foi tratado como homem, e ele já nos perdoou e já derramou toda a sua graça sobre nós. Hebreus 4, de 14 a 16 fala, visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. O nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós e nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então eu quero falar para você que se você quer realmente viver esse ano todo o crescimento supersônico que Deus tem para você, tome hoje essa decisão de ajustar a sua cosmovisão à palavra, de cuidar da integridade da sua casa, da sua igreja, da sua família, do seu trabalho. Não é apenas a integridade física, é a integridade física, a integridade dos pensamentos, do sistema, das pessoas. Proteja os seus relacionamentos. Proteja os seus relacionamentos. A graça é o elemento que você vai usar, é o elemento mais poderoso que tem para você proteger seus relacionamentos. Porque tudo só é possível, gente, através do amor e da graça. Amém? Deus está chamando você para entender isso. Que se nós quisermos ver um crescimento acelerado, ver um crescimento que realmente vai tirar a gente para um novo nível, vai levar a gente a um novo nível, nós precisamos efetivamente nos desvincular de tudo que a gente está vendo no mundo, adotar uma cosmovisão bíblica em tudo que a gente faz e entender que o caminho para isso é o amor e a graça de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar pela gente, orar por vocês, para que Deus esteja nos dando direção e abrindo o nosso coração para que a gente possa viver isso plenamente na nossa vida.
Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui com a gente hoje, seja presencialmente ou seja pela internet. Que todos nós, Pai, sejamos direcionados pelo Senhor a entender aonde nós precisamos rever os nossos pensamentos, os nossos posicionamentos. Tira de nós, Pai, toda a visão distorcida das pessoas, dos relacionamentos. Coloque em nós um coração gracioso, um coração abençoador. Que nós consigamos, Pai, sermos transformados na nossa maneira de nos relacionarmos. Que a Tua palavra seja aquilo que nos guia, que nos rege, para que nós possamos viver plenamente, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa a vida de cada pessoa aqui nessa noite. Fala ao coração de cada um, Pai. Eu te peço que todo mundo que está aqui agora e que está assistindo essa mensagem pela internet, ou que vai assistir depois, ou que vai assistir depois, seja tocado pelo Teu Espírito naquilo que precisa ser trabalhado, naquilo que precisa ser revisto, naquilo que precisa ser definido. E encoraja cada um, Senhor, a agir de acordo com a Tua palavra, para que haja transformação, para que haja crescimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele te leve para casa, que Ele te proteja, que te dê um resto de semana abençoada, e que a gente esteja aqui no próximo domingo para celebrarmos aquilo que Deus já está fazendo na sua vida e aquilo que Ele vai fazer, e que você possa se alimentar ainda mais daquilo que Deus tem para te ensinar, para que você viva a vida que Ele tem para você. Deus abençoe você, gente. Boa noite, fica na paz.